Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal Step by Step Markets. Bem, já sei o que é que estão à espera. Estão à espera de saber o que é que aconteceu com aquela posição, como é que a mesma foi executada, como é que a mesma foi fechada. Eu sei. Mas vamos falar aqui de outra coisa bastante importante. Primeiro, nunca é demais referir e voltar a referir e insistir de que não constitui qualquer tipo de recomendação. Menos ainda neste tipo de estratégia, porque se eu falei este tipo de mecânica, se falei na de incremento rápido, onde falei que tinha os seus quês, porque é entrar contra a tendência, basicamente nos pontos de inflexão e de reversão. Se depois disso falarmos das divergências, que também sucedem porque detectamos ou tentamos prever que há um momento de reversão, mas não seja de curto prazo, para uma provável entrada no médio prazo, num momento de contraciclo, vamos dizer assim, aquele que é o ciclo principal ou de fundo. Mas esta estratégia dos cruzamentos tem muitos falsos sinais, mas muitíssimos. E, como se não bastasse, é muito menos elaborada que as anteriores, que aquelas que eu referi anteriormente. É menos elaborada, na verdade. E é ainda mais complicada, um bocadinho só mais complicada do que a próxima que eu falarei. Ok? Do momento. Porquê? Porque a verdade é que o segredo do sucesso está na simplicidade. Mas, para não me dispersar, porque é que esta dos cruzamentos das linhas, que basicamente é a linha verde ao cruzar a vermelha, dá um sinal de compra ou de venda, porque é que é das mais populares nos fóruns, nas redes sociais, na internet, no YouTube? Porque é mais fácil para muitos charmarem ao pingarelho em analistas, em verdadeiros traders que na verdade a sua maioria não são. Ok? Eu não gosto muito de falar nisto, mas tenho que dizer que sou muito cético e muito contestatário no que respeita à desinformação que existe, mas ela existe não só nisto, ela existe em muitas áreas. Nós vemos infelizmente muita informação e desinformação mais ainda do que informação, e então às vezes temos que nos tornar uns peritos da procura da boa informação. Mas isto para dizer que é muito popular vermos este tipo de estratégias, mas depois não é assim tão fácil. Da mesma forma que viram, se eu resumir o meu vídeo só àquele posicionamento de abertura e ao fecho desse posicionamento que irão ver agora neste mesmo vídeo, vocês vão constatar que é tão fácil. Vão ligar o computador e agora, mãe, pai, eu vou ficar rico, eu vou-vos comprar uma casa nova, porque é entrar e sair sempre com base nos cruzamentos. Não é assim. É mais complexo. Este mundo é maravilhoso, mas é também complexo. É muito importante observar. John Morgan, fundador do JP Morgan Chase, e quando falo JP Morgan Chase estamos a falar de quem? Do maior banco de ativos, do maior banco, de um dos maiores bancos de investimento. Portanto, digamos assim que John Morgan, no século XVIII, em 1700 e troca ao passo, dizia de que pensar é mais interessante que saber, mas menos interessante que observar. Ele estava a dar protagonismo a observar. O que é que ele quer dizer com isto? Não é importante saber, claro que é, mas a essência de pôr em prática o verdadeiro conhecimento daquilo que se sabe é primeiro observando. Portanto, observar o que o mercado está a fazer é que nos leva a uma boa execução e decisão, tomada de decisão. E quando o mercado não está a fazer algo que nós não conseguimos sequer perceber, mesmo observando, pensamos e não conseguimos perceber o que está ali a passar. Aquilo é tão simples como chegar a esta conclusão. O mercado está na terra de ninguém. Então a minha pergunta é, se os investidores, porque o preço desconta a ação e reação dos investidores, se não sabem que posicionamento tomar, e prova disso é que o mercado está num momento incerto, indefinido, somos nós que vamos saber? Nós temos o dinheiro suficiente para movimentar o mercado e ainda se o tivéssemos, isso é um engano. Porque depois retirá-lo era outro problema. Porque se o tínhamos, precisamos de alguém que tenha contraparte para fazer face à nossa riqueza. Vamos um dia falar sobre isso e sei que agora vai complicar toda esta confusão que eu estou aqui a gerar. Mas é tudo uma questão de contraparte, parte e contraparte. Eu compro, há alguém que vende. Eu vendo, há alguém que compra. Ok? Então se eu for dono de todo o dinheiro que há no mundo, deixe de ser rico, porque esse dinheiro passa a valer zero, porque deixa de circular nas mãos da contraparte. Faço-me entender? Parece complicado. Bem, a economia monetária. Mas não importa. Seguindo. Hoje então, antes de vos mostrar o fecho desta posição, quero ser chato, desculpem, mas quero ser chato e quero falar daquilo que não se deve fazer. Qual é o gráfico que nos diz
que nada se deve fazer? Qual é o gráfico que nos diz que a decisão a tomar é não tomar uma decisão? Porque por vezes a melhor decisão é aquela que não se toma. Quando é um mercado que não nos sabe dizer qual é que há tendência, somos nós que vamos tomar essa decisão, nem os próprios investidores a estão a tomar, porque seremos nós. Imaginem um mercado numa segunda-feira entre as 10 da manhã e o meio-dia. Tem movimentos. Trabalhou com base no movimento do mercado asiático, que não teve referências do mercado norte-americano? Todos sabemos que seguimos os mercados norte-americanos. Depois cada economia vai por si, mas a primeira reação é emocional e depois torna-se racional. Essa é a verdadeira razão, é a verdadeira forma como os mercados funcionam. Ok? Pronto, então vou falar sobre um gráfico, vou-vos mostrar um gráfico que tem algo de não muito interessante e que nos poderia apanhar de surpresa muitas das vezes. Já viram em vídeos anteriores o que se deve fazer, como se deve fazer. Peço desculpa, devia ter mostrado primeiro este, porque o cérebro assimila aquilo como uma verdade e que a seguir vai sempre funcionar assim. Mas olha, há uma grande diferença. Se o mercado não tem tendência, não vai funcionar assim. De maneira que vos quero mostrar quando não funciona assim. Portanto, os cruzamentos servem também para movimentos indefinidos, mas para entrar em baixa em momentos de resistência, em alta em momentos de suporte, mas sendo que a qualquer momento o mercado, quando toma uma direção, porque depois de pouca volatilidade vem muita volatilidade, quando ele tomar uma direção, se estivermos no sentido contrário, a perda vai-nos absorver todos os lucros acumulados ao longo daquele período de range. Experimentem numa demo e vejam se estou a falar a verdade. Bem, vamos passar então à fase da explanação, onde vos quero mostrar algo que não se deve fazer. E depois de já estarem aborrecidos de verem o que não funciona, vamos então ver o que aconteceu com aquela posição. Enquanto deixamos aquele preço flutuar, vamos ver então alguns exemplos dos prós e dos contras na negociação dos cruzamentos. Pode acontecer, pegando neste exemplo do Russell 2000, as 2000 maiores PMEs dos Estados Unidos, que não tem tendência. Quando o mercado não tem tendência, quando está indefinido, não é que não tenha tendência, mas repare-se que estamos aqui a vê-lo, inclusive em gráfico de um minuto, aqui num momento mais indefinido de preço. O que é que acontece quando temos aqui num momento mais indefinido de preço? Isto para que se perceba. Se escolhemos entrar em baixa aqui, porque há um cruzamento da verde sobre a vermelha, entramos em baixa, não é dizer que entramos contra a tendência, porque vimos aqui um movimento de grande subida, depois uma grande descida, depois outra grande subida. O mercado não está definido, não diz o que quer. Bem, mas por causa daquilo que se vê agora aqui, veja-se aqui para trás o que aconteceu, por causa aqui destes máximos, depois decidimos agora aqui entrar em baixa. O que é que aconteceu? O preço subiu e acionado o stop. Esta zona aqui que estamos aqui a ver, assumimos como perda. Ok, temos aqui um cruzamento em alta, o movimento que nos oferece aqui é muito curto, o mercado não está definido. Novamente um movimento em baixa, que nos ataca novamente aqui com um novo máximo. O stop estaria aqui neste novo máximo, pois se este nível não se conhece, porque ainda é futuro no momento em que abrimos esta posição, é os máximos anteriores que servem de stop, que seriam estes. Pois ele sobrepassa, este nível sobrepassa os máximos anteriores, a acionar novamente o stop. Depois temos aqui um período de alta que tem mínimos decrescentes e máximos também decrescentes, também não está explícito. Depois entramos aqui, portanto, de facto em alta, mas o preço afinal vem por aí abaixo, executamos o stop aqui, portanto, ok, porque aqui dá-nos novamente uma entrada em baixo. Ok, aproveitamos o momento até aqui, então entramos aqui para cima, ok, temos aqui um percurso que se aproveita mas é dúbio, volta novamente aí para baixo, volta novamente aí para cima, não está definido. Comparativamente a algo, vamos ver, há algo a favor da tendência, mesmo que a tendência não tenha uma perpendicular, um ângulo muito incrementado, a verdade é que nos favorece. Tarde ou cedo vai-nos favorecendo, porque discretamente vai subindo. Repare-se, mesmo que o próprio oscilador vá descendo, porque na verdade esta descida destes máximos não é mais do que a perda de força nestas subidas, a verdade é que as subidas se mantêm. Repare, uma posição aqui de entrada. Ok. A nova entrada, o novo cruzamento, dá-se
com o mínimo superior ao mínimo anterior. Pronto, desistimos destas duas posições, ok? Ok, tudo bem. Posicionamos-nos aqui. Reparem que as médias desceram, mas o preço nunca nos atacou. O novo mínimo, há um novo máximo e o novo mínimo está por cima, está aqui a seta ascendente, está por cima do anterior mínimo. Portanto, mesmo com esta desvalorização aqui, não nos atacou o stop do nosso nível de entrada. Volta a cruzar. Se perdemos esta oportunidade, voltamos a abrir nesta posição. Repare-se que o preço sobe e o último mínimo que realiza é claramente superior, veja-se, ao mínimo anterior. No entanto, parece que está aqui ao mesmo nível, novamente o ponto de entrada. Novamente o mínimo claramente superior. Portanto, mesmo que nos apanhe, mesmo que nos deixe aqui a momentos de incerteza, a favor da tendência, o preço vai consolidando e depois é deixar estar. Portanto, na posição que entramos anteriormente, mesmo que verifiquemos estes cruzamentos e esta perda de força por parte do indicador, o importante é que se decidirmos a favor da tendência, existe uma maior probabilidade de obtermos sucesso do que insucesso. Ok? Espero que se tenha percebido. Portanto, a diferença de algo a favor da tendência é sempre crescente e se decidirmos escolher um ativo para usar os cruzamentos das linhas para negociar, é recomendável, para minimizar o risco, escolhermos um ativo que está em tendência e não um ativo que esteja indefinido, porque este ativo que vimos aqui nem sequer é range, isto é a terra de ninguém. O range é algo mais linear do que isto que acabamos, isto que estamos aqui a ver. Algo de range, eu vou explanar. Onde é que há um momento de range? O momento de range será algo como isto, de onde é exatamente paralelo. Veja-se, isto pode-se dizer que é um movimento de range. Este movimento é um movimento de range. Isto é uma trevoada, isto não é nada. Se escolhermos um ativo onde nada fazer e com o qual não negociar, este é o gráfico perfeito para exemplificar. Um dia talvez eu farei um evento relacionado com isso. Bem, mas agora como que nos interessa é saber o que é que está a acontecer com o ativo, com o nosso ativo, vamos aqui esperar uns segundos e vamos ver aquilo que está a passar com o nosso ativo, ok? Vamos lá então. Muito bem, concluímos então. Temos aqui a figura lateral, repare-se, tínhamos aqui o cruzamento, o mesmo já se desenvolveu há bastante tempo. Este suporte nunca foi ameaçado, esta figura, se desenvolvermos por aqui, serviu, verifique-se, vamos desviar, serviu de throwback duas vezes, ou seja, de apoio à antiga resistência, agora suporte em duas ocasiões, mas a verdade é que a primeira projeção, que seria esta amplitude, foi realizada, um pouco mais do que na íntegra, portanto, este objetivo foi concretizado. Este stop tínhamos colocado aqui, podíamos já ter, agora podemos já tranquilamente passar aqui. Eu até diria que aqui é esta zona, inclusivamente é esta agora, ok? Bem, mas há uma probabilidade do preço vir a desenvolver aqui um percurso lateral igual àquilo que se passou aqui, ascendente, depois descendente, para dar um novo impulso talvez no médio e longo prazo. Bem, vamos aferir. E o segundo objetivo? Onde é que estava o segundo objetivo? Vamos ver. A que distância estamos do segundo objetivo? Colocamos, inclinamos até aqui, apagamos esta linha que não nos faz falta e vamos colocar aqui. E perceber que ainda temos aqui algum potencial de percurso para um segundo objetivo. Agora, caber-nos-ia decidir se vamos colocar um stop nesta zona ou se vamos deixar o preço seguir. A verdade é que não temos muito mais tempo, temos que dar atenção e começarmos a focar nos próximos. Aqui a informação que fica, que é a mais importante, é que aproveitar os momentos dos cruzamentos para entrar a favor da tendência. Porque é importante aqui frisar isto. O momento do cruzamento dá-se neste ponto aqui. E depois há os momentos de incerteza, inclusive perda de momento. O que é que nos faz não tomar a decisão de fechar a posição quando há esta perda de momento? É o facto desta resistência que foi superada. Repare-se que foi aqui a nossa entrada foi aqui, nesta ruptura desta bandeira, ok? É que nunca teve em causa
este ponto. Portanto, foi um ponto sempre de apoio e que nunca foi colocado em causa. A partir daqui é gerir os stops. O stop podia ter sido subido até aqui, depois ter subido até aqui e teria acionado o stop aqui. A verdade é que se tentou agora espremer. Porquê? Quando se entra em zona de ganhos e o ganho já está assegurado, é quando faz sentido correr o risco. Correr o risco de aguentar o preço, ou seja, correr o risco de ou não ganhar nada ou subir o potencial desse ganho. É a mensagem que se tenta aqui passar. Portanto, decisão de entrada pelo cruzamento das linhas e a partir do momento que se entra em zona de ganhos, compensa a longo prazo, se o mercado estiver a favor da tendência, correr o risco de nada ganhar, frente a ganhar muito. E depois isto vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. A verdade é que entramos num gráfico de 1 minuto e não vamos estar aqui a aguentar a posição indefinidamente. E serviu isto apenas de exemplo, que neste momento fechamos a posição aproximadamente aqui nestes níveis, ok? E damos-nos por satisfeitos para o negócio em concreto. Muito bem, espero que tenham gostado da negociação do dia de hoje. Nunca é demais relembrar que isto não constitui nenhum tipo de recomendação de compra ou de venda, de entrada, saída, posicionamento ou desposicionamento no mercado, blá 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 blá. Vocês já sabem todas estas coisas, isto tem que ser experimentado, testado, mas se o fizermos a favor da tendência, depois faz mais sentido. Ok, se andarem de automóvel na estrada, há uma maior probabilidade de terem um acidente se andarem em contramão ou na vossa mão, pois com certeza se andarem em contramão há uma grande probabilidade de terem ou provocarem um grande acidente, não é? Portanto é isso que faz sentido. Se gostaram do canal, se gostaram do vídeo, coloquem like, se gostaram do canal subscrevam, cá vos espero na próxima edição e a próxima, negociar com o momento, a última, aquela que eu considero a melhor de todas, porque será para longo prazo, porque quando o mercado tem momento e estamos no momento e o momento das economias, o momento é crescimento, o momento é estar em crescimento, portanto até rima, é aquela a que vou dar ênfase no próximo evento. Cá vos espero voltar a ver e não se esqueçam de ver os vídeos que estão para trás, porque há sempre coisas para aprender, já têm muita informação, estão uns experts nos mercados financeiros. Até lá!